Romanos 1, versículos de 8 a 13. Paulo diz: primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo. Engraçado que Paulo era particularista, né? Deixar claro que Jesus é o único caminho. Por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, que privilégio, que bênção estarmos juntos aqui, para a obtenção do conhecimento oriundo da Tua Palavra. Abençoes, a Deus, a nossa concatenação, tudo aquilo que vamos estudar nesta manhã, que seja extremamente límpido ao nosso conhecimento, aquilo que, como servo do Senhor, vou apresentar, que eu não prejudique em nenhum instante aquilo que Tu desejas falar, que eu seja apenas um instrumento, que nós, os reservatórios da sabedoria do Senhor, nós possamos receber e guardar no nosso coração, que cresçamos através da palavra nesta hora. Oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos aí 4 sentimentos que todo cristão precisa aprender a desenvolver em relação à igreja do Senhor. É uma parte muito pessoal do apóstolo Paulo, não sei se você percebeu. É engraçado que ele fala primeiramente, e depois ele não deixa claro onde começa a segunda parte. Paulo só quer destacar, ou simplesmente esqueceu de dar continuidade, mas ele quer destacar o que ele vai dizer agora, o que nós acabamos de ler. Como se ele dissesse assim: olha, em primeiro lugar, quero deixar claro que eu queria muito estar com vocês, queria muito poder estar presente com vocês, a gente bater um papo, a gente se conhecer, eu poder abençoar vocês com algum dom, vocês me abençoarem também, para que eu pudesse colher algum fruto com vocês. Olha, eu quis muito estar com vocês, até agora eu fui impedido, não consigo chegar até aí, mas eu gostaria de dizer que eu gostaria de estar, e a fé de vocês, olha, o mundo todo tem comentado a fé de vocês. Então é muito pessoal, ele abre um espaço para falar do seu coração. E tem gente que acha que pastor não pode falar nada pessoal no púlpito. Nós temos na Bíblia algo muito mais importante, um trecho onde um apóstolo abre uma janela dentro de um ensinamento sagrado para falar de si, do seu coração, dos seus desejos, da sua vontade. Você deseja liderar alguém esse ano, mesmo que seja só sua família, você tem alguém para ensinar, você tem trabalhado discipulando alguém sobre igreja, sobre a importância de se congregar, ou você simplesmente deseja ser um cristão valoroso. Eu não sei qual é o seu grande objetivo, as suas aspirações espirituais, tudo aquilo que você tem desejado, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, uma mensagem como essa de hoje é muito importante para a nossa vida espiritual. Eu particularmente cresci muito, porque Paulo estava sendo pressionado por muitos lados, e ele passa a se defender expondo o seu coração de apóstolo verdadeiro. E depois de falar sobre o evangelho e a igreja, ele conclui a sua introdução falando sobre si mesmo. Ele está enfrentando a oposição dos judeus, está sendo perseguido, pessoas rebeldes estão se levantando contra ele, inclusive dentro da igreja. Ele tem ainda os sofistas, os itinerantes, pregando uma série de baboseira, e de igreja em igreja, disseminando heresia, que ele tem que estar a todo momento combatendo. Ele escreve cartas inteiras combatendo esses caras.
E além disso, ele ainda tem os cristãos chamados judaizantes, que é aqueles que se convertiam, mas queriam fazer uma união entre cristianismo e judaísmo. E eles defendiam que essas duas religiões tinham que andar juntas. E ele então, dentro de tanta gente tentando corromper o evangelho, de boa ou má intenção, ele dá uma paradinha e fala: gente, deixa eu abrir meu coração com vocês. É importante que você perceba que no meio do versículo 7, nós não o lemos hoje, até o versículo 15, Paulo traz para nós algo de um cunho muito pessoal. Aliás, essa é uma característica do apóstolo Paulo, não sei se você já percebeu. Ô, gente, pessoal aí da filmagem, tiraram a fitinha do chão. E eu não sei onde está meu limite agora. Se eu sair da câmera aí, vocês me dão uma moral. Tiraram mesmo aqui, ó. Eu não sei não, se eu tivesse que culpar alguém, seria o Vandim, ou o pessoal do louvor no sábado. Mas é o seguinte, claro que eu estou brincando, viu, Vandim? Tudo é culpa do Vandim, né, Vandim? Coitado do Vandim. A gente brinca com ele direto aí. É interessante que vários momentos, em várias passagens do apóstolo Paulo, várias cartas, ele traz algo de cunho pessoal. Uma das suas declarações mais fortes da Bíblia inteira, é uma das declarações mais fortes, era um cunho pessoal, né? Quando ele diz: olha, estou sendo oferecido como oferta líquida, como libação, combati o bom combate, né? Completei a carreira, guardei a fé. Então, sim, ele é realmente uma pessoa de abrir o coração. Você poderia sentir sempre o que Paulo estava sentindo. Ele não era simplesmente um professor, era uma pessoa, tinha seus sentimentos, e ele deixava claro os seus sentimentos. A carta de Filipenses é uma carta de amor, de um apóstolo alegre, porque recebeu uma cesta básica completa, da igreja pela terceira vez. E ele escreve uma carta de gratidão. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo nesse sentido, e por isso, a mensagem de hoje vai falar de sentimento, ela vai começar hoje, falando de sentimento. Nós vamos ver que sentimento era esse, que esse apóstolo tinha pela igreja do Senhor, que ele nem conhecia. E vamos procurar imitá-lo, porque nós não temos nenhuma grande doutrina explicitamente defendida nesses trechos, nesses versos. Não temos. Temos apenas uma carta, um pedaço da carta, um pedaço que é um pedaço de amor. Alguém preocupado. Embora ele não fosse o fundador da igreja, ele amava aquela igreja, se preocupou com ela. E o que a gente pode aprender com Paulo em relação à igreja? Primeira coisa, Paulo era grato pela vida da igreja. Ele diz no versículo 8: primeiramente dou graças ao meu Deus por todos vós, mediante Jesus Cristo, por todos vós, eu sou grato. A primeira coisa que a gente precisa aprender, irmãos, eu aprendi isso muito cedo, porque eu vivi na lama, eu vivi onde o sofrimento manda, antes de me converter. Eu tomava fissura no café da manhã e jantava crime, e me converti. Eu sei a diferença, por isso que eu sou grato pela vida da igreja. Se eu tiver que pensar na igreja, eu vou pensar na igreja. Se eu tiver que colocar a igreja entre minha família e a igreja, eu vou pensar na igreja, eu não vou pensar duas vezes. Eu sou grato por tudo aquilo que os irmãos fizeram por mim. Ah, pastor, e Cristo? Pelo amor de Deus, não misture as coisas. Claro que eu sou grato ao que Deus fez por mim, através inclusive da sua igreja. Muita gente me abrigou, muita gente me ajudou, muita gente me ensinou. Sou grato aos meus professores do seminário. Irmãos, nós temos que ter gratidão. Nós não podemos perder as pessoas friamente, nós não podemos simplesmente fingir que as pessoas não existem mais. Nós precisamos aprender a ter gratidão. Paulo está dando graças a Deus por um povo que ele nunca viu, mas que ele sabia que tinha valor.
Sabe por que tem valor? Porque é o povo de Deus. Nós precisamos parar de falar mal da igreja. Ah, pastor, mas vamos esconder a poeira. Não, trate da poeira que você ia jogar para debaixo do tapete com a pessoa que tem que ser tratada. Que adianta você ficar reclamando da igreja aí para fora? Vai resolver? Não, você vai caluniar, às vezes sem conhecimento ainda. Então não acuse aquilo que você não conhece. Não fale da mesa que alimenta você, que se preocupa. A única igreja pela qual Paulo não dá graças é a igreja da Galácia. Todas as outras cartas do apóstolo Paulo, ele dá graças por eles. Tem muita teoria sobre isso. Há quem diga que aquela igreja estava sendo seduzida pelos judeus convertidos a abandonar o evangelho de Jesus, e por isso Paulo não dá graças. Mas eu acredito que seja apenas um detalhe que Paulo não percebeu. Quanto à igreja de Roma, ele dá graças porque aquela igreja estava se desenvolvendo a ponto de ser comentada em todo o mundo ao redor ali. Uma igreja que marcava a sua geração. Você já percebeu que alguns irmãos nunca dão graça por nada? E deixa eu dizer uma coisa, acabei de voltar de férias, eu não estou estressado, eu não estou bravo. Só estou pregando, só. Se eu sair daqui hoje, vou sair sorrindo. Se você me convidar para comer um churrasco, eu vou comer sorrindo. Tem esse negócio. Tá? Não é, o pastor escutou alguma coisa essa semana aí. Não, esquece isso, eu escuto toda semana. Toda semana tem BO e toda semana tem coisa boa. Uma igreja do tamanho da nossa, gente, sempre vai ter alguém que reclama de alguma coisa, sempre vai ter alguém também que elogia, e é um negócio mais barato. Chega segunda-feira, as mensagens começam a chegar. Pastor, já até falei com o Clécio. Pastor, que mensagem foi aquela do Clécio? Que bênção, olha o Israel na semana, olha. Aí manda, acaba a mensagem e chega outra. Pastor, bota fulano para pregar mais não. Eu fico assim, rapaz, podia entrar num acordo, né? Seria bom demais se vocês fizessem uma reunião antes de mandar os áudios. Então, é assim, isso é normal, isso faz parte. O camarada simplesmente não gosta do jeito de um, não gosta do jeito do outro. Teve um monte de gente que foi embora dessa igreja porque não gostava de mim. Então, assim, não estou dizendo que todo mundo que foi por causa disso, não é isso. Mas tinha uma boa parte. Então, isso é normal, a igreja desse tamanho, você não agrada a todo mundo nunca, você não consegue enxergar todo mundo nunca. Você não consegue cuidar de todo mundo nunca. E vai ter sempre aquele que, poxa, esqueceram do meu aniversário. Poxa, não mandaram uma mensagem no Natal para mim, mandaram para fulano, não chegou para mim, o que aconteceu? Gente, se você for olhar defeito de igreja, você vai achar todo dia. Esses dias atrás eu recebi uma mensagem, mandaram para mim, pastor, a igreja tal está fazendo não sei o que para Manaus, nós não vamos fazer? Eu falei, querido, ajudamos 5 igrejas esse mês. Deus é assim, Ele toca um para fazer lá, toca outro para fazer aqui. Nós mandamos oferta na casa dos R$1.200 para 4 ou 5 igrejas esse mês passado. É piso para o banheiro de um, é grade para a frente do outro, é pintura e alarme para a igreja de Ubatuba. Mandamos oferta, estamos ajudando também. E se Deus quisesse levantar oferta para Manaus aqui, Ele teria tocado no coração da gente. Só que o reino de Deus é grande. Cada hora Ele faz uma coisa. Ah, porque a nossa igreja está muito parada. Parada? Parece aí segunda-feira. Dá uma olhada no dia a dia. Passa uma semana com a gente. Então, são situações que a pessoa não está vendo, ela acha que não tem nada acontecendo. Ela olha para o culto e diz, a gente só faz isso aqui. Queridos, nós temos 40 áreas de trabalho aqui. Eu cheguei ali hoje, a Bia falou, olha, botaram o piso na churrasqueira. Eu falei, botaram? Sem óculos, né? Eu nem tinha visto ainda. As coisas acontecem, a gente nem vê aqui. É muita gente trabalhando, graças a Deus. Só que mesmo assim nós somos imperfeitos.
Então, se você quiser achar, você vai achar. Mas é triste ver pessoas que nunca estão satisfeitas, que não têm satisfação. Elas nunca se alegram plenamente. Nós temos um grupo na humanidade, não é só na igreja não, é na humanidade, que não consegue falar nenhuma frase de elogio sem colocar uma vírgula e um mais. Já perceberam? Olha, foi maravilhoso, mas nunca conseguem terminar uma frase de elogio completa sem o mais. E isso é triste, irmãos. Não é triste para a gente, que eu vou dizer a verdade para você, nós como pastores, nós acostumamos com isso. Nós aprendemos a conviver com isso. Toda igreja tem um pessoal que nunca está satisfeito, está sempre criticando, que nada está bom. Toda igreja tem, a gente acostuma com esse pessoal. Mas é triste para quem é assim. Você já imaginou passar uma vida inteira reclamando, não elogiando? Teve uma vez aqui que eu fui conversar com um dos líderes da igreja, e ele estava indo embora da igreja, ele veio falar comigo: pastor, estou indo embora da igreja, vou seguir o irmão tal, quero que ele seja meu pastor, estou saindo com um grupo aí. Eu falei, beleza. E eu falei, mas você quer me deixar algum conselho? E ele falou, pastor, eu não tenho muita coisa para falar não, sei o quê. Amigavelmente, foi amigavelmente, uma pessoa que eu até gosto muito. E aí ele disse, foi bom, aprendi muito aqui e tal, mas assim, é coisa de que eu sempre quis ser pastoreado pelo irmão e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, e o senhor quer me deixar algum conselho? Eu falei para ele, meu irmão, com certeza se você está indo embora, alguma coisa você não gostou, senão você não... Ninguém vai embora de graça. Mas eu estou aqui há 2 anos e meio, quase 3, trabalhando igual um louco. E você, como líder da igreja, nunca me fez um elogio. Vou dizer para você, com o próximo pastor, não cometa esse mesmo erro. Porque não é possível que eu só errei. Trabalhando duro igual eu estou, não é possível. E você vai chegar lá e você vai ver erro. Então não cometa esse erro. Elogie, seja amigo, abrace e diga, valeu, foi uma bênção. Não só critique, porque senão, tomara que ele tenha ouvido. Paulo era grato por irmãos que ele nem conhecia. E olha que era uma igreja cheia de problemas, mas mesmo assim Paulo era grato. Por quê? Porque Paulo aprendeu a analisar as coisas pelo lado plausível das coisas. Tenho defeito para ver? Tenho, mas eu também tenho muita coisa boa para ver. Ué. Nós temos uma equipe nessa igreja que trabalha muito sério. Eu tenho dito isso aos irmãos que vêm aqui nos visitar. Tem gente que vem aqui, marca horário comigo para saber como é que a gente funciona, para saber como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo. Você sabia que o nosso Instituto Bíblico já gerou mais 4? 4 igrejas vieram aqui aprender com a gente. Como é que a gente faz esse Instituto Bíblico? Eu sempre falo, irmãos, toda palestra que eu dou aí para a liderança de outras igrejas, igual eu dei aí para a igreja do presidente do conselho, pastor Ronaldo, trouxe a igreja aqui para estudar com a gente, toda palestra eu falo de vocês. Eu falo, irmãos, eu nunca vi uma igreja... E olha que eu estou há 20 anos pastoreando, praticamente. Eu nunca vi uma igreja com essa lisura, com essa transparência. Nunca vi. Aqui não se põe uma vírgula no lugar de um ponto. A honestidade dos irmãos, eu acho isso lindo. Não tem jeitinho, não tem nada. As coisas acontecem de maneira límpida, transparente. Eu acho isso lindo. Tem nota fiscal? Tem. Não tem, não vai trabalhar aqui. Mas vamos arrumar. Não vamos arrumar, não tem jeito. É nota fiscal. Eu só coloco aqui de acordo com a lei. Acho isso lindo. Claro que a gente está correndo atrás aí, justiça é lenta, legalizar terreno, para tirar documento. Está atrasado, tá? Porque
Os irmãos aqui compraram os terrenos, você conhece a história, para que depois a igreja viesse comprando deles. E teve gente que morreu no processo. Abriu o inventário. Meu irmão, isso dá trabalho. Mas nunca, não, deixa isso para lá, nunca, não, vamos resolver. Vamos trabalhar. Agora a gente só depende de uma caneta, né, Fabinho? Fabinho estava aí, né? Hein, Fabinho? A gente só precisa de uma caneta agora, não é isso? Uma canetada. Porque o Fabinho já resolveu, está tudo no esquema. Então são situações que eu acho lindo. Por que a gente não olha o lado positivo? Por que de vez em quando eu recebo uma mensagem assim, pastor, a mensagem hoje foi boa não, hein? Mas por que essa pessoa não liga quando foi? Ô pastor, foi benção, hein? Não faz mais do que obrigação. Que obrigação? Eu sou voluntário. Eu não tenho carteira assinada não. Isso não é obrigação. Se ajuda. A gente se ajuda aqui. Irmão que trabalha aí é voluntário. Lidera o ministério sem ganhar R$1. Para ficar ouvindo um monte. É por isso que tem muita gente na igreja que fala, olha, me coloca aí para fazer alguma coisa, desde que seja sozinho. Não quero ter contato com ninguém. O cara fica traumatizado. Então, gratidão, irmãos, importante. A igreja sempre vai ter deficiência em alguma coisa. Não tem jeito, se você for procurar, você vai achar. Então nós precisamos ter gratidão. E sabe por que essas deficiências acontecem? Elas acontecem porque nós somos movidos por pessoas. E pessoas são deficientes. Elas também têm falhas. É o cara que pega o compromisso, não pode vir. Porque é limitado por tempo, espaço, circunstâncias, acontece alguma coisa, quebra um carro, ou ele não levanta bem, ele não pode vir. Aí você chega ali de repente para entregar a sua criança, se o professor não veio, essa igreja é uma bagunça. Não, irmão. O professor tem filho pequeno, passou mal na madrugada. Você tem que pensar nisso. Ô Israel dá aula na escola bíblica dominical, tem o diabetes alto. Se comer uma coxinha no dia anterior, né Israel? Comer um pedaço de doce, já arrisca não levantar bem. Nós somos pessoas. E pessoas, irmãos, preste atenção nisso, tem procedimentos distintos, tem personalidades diferentes e tem dons espirituais próprios. Procedimentos. Por que a igreja tem falha? Porque pessoas têm procedimentos. Um exemplo disso. Quando eu assumi a PIB de Taubaté, a igreja era extremamente... Deixa eu até escolher a palavra para ninguém ficar chateado e me mandar mensagem depois. Extremamente... É que não tem como ser uma palavra boa para coisa ruim. Não tem. Recatada. A primeira reclamação que eu recebi aqui, assim, foi 1 ano, 2 recebendo essa reclamação. Pastor, a gente entra aqui, ninguém fala nada com a gente. A pessoa não dá nem boa noite. Eu falava, eu sei, eu cheguei aí no primeiro dia, fui dar boa noite pro pessoal no corredor, ninguém me respondeu. Eu sei como é que é. Mas a gente precisa mudar essa realidade, me ajuda a mudar isso aí. Vamos mudar isso, o povo tem que mudar, e a gente tem que mudar, e quem quer fazer, faça, e vamos mudar. Hoje, muito pelo contrário, eu já tenho testemunhos de pessoas que, olha, louva a Deus pela vida da igreja, cheguei, fui bem recebido, né, recebi um abraço, cuidaram bem de mim. Aí quando eu recebo uma informação assim, eu fico muito feliz. E engraçado que não era uma igreja metida, porque tem igreja que é nariz empinado, nossa igreja não era metida, era o jeitão do povo mesmo, o povo não tinha aquele negócio de, oi, tudo bem? Oi, não tinha. Entra mudo, sai quieto. Um procedimento cultural, que a gente teve que trabalhar, muito para mudar. E vou dizer uma coisa, ainda não está 100% não. Ainda precisa. Mas, por exemplo, esses dias me mandaram uma mensagem e disseram, pastor, minha filha não quer mais. Mandaram mensagem, não, falaram comigo. A minha filha não gosta muito de ir, porque tem que abraçar, e ela é toda tímida, isso é cultural, está vendo como é que é? Tem gente que simplesmente não consegue, por causa da cultura.
Só que a gente ganha muito mais gente sendo mais calorosa como igreja. Com certeza. A gente atrai muito mais gente para Cristo assim. Mas os procedimentos são diferentes. Quer ver uma outra coisa? Personalidade. Lembra que eu falei? Personalidades distintas. Igrejas têm personalidades. Se você tem uma maioria de gente calada, quieta, a igreja vai ser calada, quieta. Vocês já devem ter ouvido a expressão, a igreja é a cara do seu pastor. Isso é muito comum no Rio, a gente fala muito isso. Porque o pastor, se ele é um cara para cima, alegre, agitado, ele, até o louvor sente diferença, ele começa a mudar as coisas para esse âmbito. Mas se o pastor é um cara mais pacato, quieto, na dele, a igreja vai ter esse jeitão. Ou seja, personalidades. E como a igreja tende a receber um pouco da personalidade do pastor, isso faz toda a diferença. Personalidades, igrejas têm personalidades diferentes. Você vai chegar numa igreja, todo mundo vai vir te abraçar, aquela recepção extraordinária. Aí você vai falar, mas por que esse povo é diferente? Porque ali tem muito extrovertido. É só isso. E tem igreja que tem mais introvertidos, aí o pessoal é mais quietão. Personalidade. Porque o temperamento é traço de personalidade. É assim que funciona. Dons espirituais. Se você tem uma igreja, tem muita gente que fala, né? A nossa igreja não evangeliza, a nossa igreja precisa evangelizar mais. Nós temos 3 fatores interessantes aí. Primeiro, a cultura regressa. Nós estávamos com muita gente aqui que era contrária ao evangelismo, por crer diferente. E quando eu cheguei, eu peguei esse problema. Não vamos evangelizar, não. Quem tiver que se converter, virá. Não vai virar bagunça, vai virar oba-oba. Eu falei, vamos parar com isso. Uma das marcas principais dos batistas brasileiros é a evangelização. Vamos partir, isso é mandamento bíblico, vamos partir para cima. Só que tem um detalhe, meu. Orei 4 anos por um líder do evangelismo. Aí quando Deus deu, veio a pandemia. Está aí, nós estamos preparando o homem. Né, Evaí está no banho-maria. Nós estamos jogando azeite em cima do homem. Joga azeite e deixa. Hora que soltar, meu irmão. Já falei com o Clécio, eu tive um jantar com o Clécio essa semana, para a gente bater um papo. Mineirinho mastiga bem, viu, gente? Fiz lá uma pizza para eles, mas na verdade não fiz para o Clécio não, fiz para a Ivane, que fez aniversário. O Clécio veio de intruso. Aí fiz um pedido para o Clécio, falei, Clécio, nós vamos mudar a sua agenda, e eu quero que você dê uma atenção especial você lembra? Quem? Evaí. Quero o evangelismo pulsante, o negócio tem que funcionar. Porque agora a gente tem material humano, se não tiver o dom espiritual, a gente não consegue fazer. Por que você acha que a gente não consegue fazer muita coisa na igreja? Porque falta mão de obra humana. Falta gente que queira fazer. Porque cá entre nós, gente, eu sou um camarada dado, aberto. Pastor, vamos fazer isso? Vamos, bora. Vai ajudar? Vou. Meu irmão, dou a orientação que tem que dar. Você quer fazer o quê? Eu quero evangelizar na escola. Eu quero ir para o presídio. Eu quero montar um trabalho com prostitutas. Meu irmão, eu estou contigo. A gente só precisa de mão de obra. Aí a igreja fica assim, mas nossa igreja não faz isso. Quer fazer? Se quiser fazer, eu estou junto. Eu até começo com você. Mas entendeu como é que não é simples assim? Você precisa ter material humano para fazer as coisas, senão você não consegue. Só podemos fazer a obra para a qual tenhamos ferramentas, senão a gente não consegue fazer. Então, ao invés de reclamar, você tem 2 opções: agradeça pelo que você tem e não faça nada, ou ajude a fazer aquilo que a gente ainda não está conseguindo fazer. Ao invés de ficar reclamando, você tem essas 2 opções. Vamos fazer. Até porque, irmão, até quando você vai ficar sentado aí só recebendo? Silêncio é de propósito. Até quando? Até quando 200 vão trabalhar e o resto vai carregar o piano com os olhos?
precisamos pensar nisso. Segundo lugar, para a gente terminar, dá uma olhadinha nos versículos 9 e 10 aí de Romanos 1. Olha o sentimento desse gigante da fé chamado Paulo. Pois Deus, a quem sirvo, essa ideia aí é de serviço religioso, em meu espírito, isso é uma ideia de transparência, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, olha como Paulo se submete, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Ou seja, como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes oraste pela igreja essa semana ou pelo seu pastor? Porque Paulo sabia que uma das coisas que ele tinha que sempre ter em seu coração era a igreja. E nesse caso, as igrejas que estavam nascendo, Paulo sempre orava por elas. É interessante, Paulo escreve 13 cartas no Novo Testamento. E fala que ora pelas pessoas 43 vezes. Estou orando por vocês. Estou orando por vocês. Estou orando por vocês. 43 vezes ele faz essa referência de intercessão. E apenas uma vez ele aparece orando por ele mesmo. Claro que ele orava muito por ele também. E você sabe qual é a única vez que ele aparece orando por ele mesmo? Quando Deus disse para ele: a minha graça te basta. Era a resposta da oração. Quando ele disse: tire de mim o espinho. E é interessante, queridos, se você deseja ser uma pessoa valorosa para Deus, não existe como valor, eu estou falando no sentido de operacionalidade, não no sentido essencial, porque essencialmente você é valoroso para Deus, Jesus morreu por você. Agora, em questões de operacionalidade, servindo ao Senhor, você só será um servo valoroso, de estirpe nobre, de um naipe, que possa alegrar o coração de Deus, se você se transformar numa pessoa de oração. E se você levar a sério a tarefa de orar por outras pessoas, pelas coisas que o reino de Deus envolve. Mesmo não conhecendo aqueles irmãos, Paulo orava por eles, sem cessar. E ele invoca o próprio Deus como testemunha. Deus sabe que eu oro por vocês. E o camarada ainda dividia os seus afazeres com o seu trabalho secular, porque ele fazia tenda para sobreviver. A vocação de Paulo não era fixa. Eu acho muito interessante essas discussões de internet, eu nem entro. Esses dias eu vi um post no Facebook escrito assim: pastor não deveria receber, pastor deveria ser como Paulo, que fazia tendas para sobreviver. Aí eu olhei aquilo, rapaz, o dedo coçou para poder digitar. Falei: não, vou manter o meu procedimento, eu não discuto internet porque eu acho ridículo, vou ficar quieto. Mas Paulo era um itinerante, por isso ele não recebia, porque Paulo não ficava muito tempo pastoreando ninguém. Como é que ele ia receber se ele não estava presente? Entendeu o detalhe? Gente, eu vou pastorear vocês 10 dias por ano, tá? Mas eu quero meu pagamento os 2 meses. Tem sentido isso? Por isso que ele tinha que fazer tenda. Porque ele poderia, durante o momento que ele estava parado, fazer alguma coisa para, durante a viagem, ele vender. De um lado para o outro. No trajeto ele vendia.
porque ele encontrava viajantes no trajeto, nos trajetos dele. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo vai falar, né, que o obreiro, na verdade, é digno do salário dobrado. Ele não está falando contra receber. É porque ele não parava em igreja nenhuma, ele plantava igrejas. Então ele não vivia da obra, porque ele teria que ter uma igreja o sustentando e ele teria que ficar ali. Então a vocação dele não era essa. Mas é muito interessante que mesmo com essa vocação e tendo que estar vendendo as coisas, e no corre-corre, o cara orava por todo mundo. E hoje a gente fala que a gente não tem tempo para orar. A gente não tem tempo para orar porque a gente não se organiza, irmãos. Porque se aparecer um negócio no meio do caminho aí que te interessa, que lhe interessa, você vai arrumar tempo para fazer. A gente não ora porque a gente não se organiza. E uma das cenas que mais me chama a atenção na biografia de Paulo, é quando ele está preso, perto da morte, e ele manda a carta aos filipenses. E ele diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. O camarada está preso à beira da morte, esperando seu julgamento, que ele já tem quase certeza que vai ser fatal, acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia, e dependendo de ofertas das igrejas para poder comer, porque o Império Romano não dava marmita. E ele está preocupado com o tal de Evode, eu já esqueci o nome da mulher aqui, Evódia, e uma tal de Sintique, porque as duas estão brigando. Olha a consideração que esse camarada tinha pela igreja. Essas duas, muito provavelmente, estavam tendo desentendimentos, estavam rachando a igreja, eram duas líderes. E ele começa a carta falando de unidade, fala: e peço que as duas levem isso em consideração, sintam a mesma coisa que eu estou sentindo. Então, nós precisamos desse tipo de sentimento, irmãos. Gente que ama a igreja, que ora pela igreja, que goste da igreja. Gente que trate a igreja como de fato noiva de Cristo, e não apenas como uma instituição. Nós não somos apenas uma instituição, nós somos a noiva de Cristo. E nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala da noiva de Cristo. Claro que nós vamos falhar no processo, mas nós vamos fazer o nosso melhor. Vamos tentar fazer o nosso melhor. A teologia da oração e a prática da oração andam de mãos dadas na vida do apóstolo. Ele não só pregava, ele vivia. Amava a igreja e orava por ela. Se preocupava, tentava resolver seus conflitos, ajudava quem precisava de ajuda, mesmo preso. Ele não perdeu o carinho, o amor pela igreja. E ele fala: dou graças a vocês, filipenses, porque vocês não me ajudaram nenhuma e nem duas vezes, mas 3 vezes. Eu agradeço a Deus por vocês, Deus vai suprir suas necessidades. Ou seja, um camarada que amava a igreja que parte dela o esqueceu preso. Teve igreja que ele plantou, que nunca mandou ajuda para ele, mas ele amava a igreja, ele tinha motivos para reclamar. Em um dos momentos ele diz: olha, Timóteo, estou sozinho, quando puder venha me ver. Olha isso, saudade no coração, traga os meus livros. Ou seja, estou com um tempo ocioso aqui, não tenho livro, quero estudar. E ele diz assim: e não esqueça a minha capa. Ou seja, o cara estava com frio, o cara plantou dezenas de igrejas, e acabou sozinho e com frio. Tinha tudo para reclamar, mas ele agradece, intercede. Jeffrey Wilson vai dizer que orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. Aprenda a orar pela sua igreja.
Aprenda a orar pelo seu pastor e aprenda a sustentar pessoas em oração. Essa semana nós vamos retomar os cultos de oração online. Você vai receber um link se você está na minha lista de transmissão. Se você puder, tire tempo para orar com a gente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra que recebemos. Que encorajamento para as nossas melhorias, possamos imitar a vida do apóstolo Paulo. E que em nome de Jesus cresçamos, amando a igreja do Senhor, independentemente dos seus problemas, das suas falhas. É o povo do Senhor, adquirido por sofrimento do teu Filho. É a noiva do Cordeiro Santo. A igreja é sagrada porque é do teu Filho. E por isso nós nos rendemos à seriedade deste assunto. Sabemos, Deus, que não podemos voltar as costas para as mãos que nos alimentam. E a igreja estende as mãos para tantos, para depois receber pedradas de ingratos. Que aprendamos com Paulo, ó Deus, a gratidão. Que sejamos gratos por tudo que o povo de Deus faz por nós. E que mais, que possamos fazer também pelos outros. Nós oramos, te agradecemos. Obrigado pela palavra direta ao nosso interior. Que sejamos cada vez mais gratos e que oremos cada vez mais. Oramos em nome de Jesus.